alô, muito boa. Reirene Tuquírio, Simone, muito boa tarde, na poderosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, general que nunca perdeu uma batalha. Está entrando no ar mais uma edição do programa Vida Teológica. Me deu um probleminha aqui no som, viu, Simone? Tava no mudo aí? Ah, agora entrou, agora estamos te ouvindo aqui. Então começa falando Reirene Tuquírio de novo, Simone. Reirene Tuquírio, pastor. É isso aí, gente, nós estamos aqui, mais uma vez, acabamos de sair de um debate maravilhoso. Quero dizer a você que é brilhante essa programação. Reirene Tuquírio, a paz do Senhor em grego bíblico, a paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã, a paz do Senhor a você que abrilhanta esta programação, nos dando o privilégio da sua audiência. Estamos aqui mais uma vez com o programa Vida Teológica, pela 96.5, transmitindo a partir de São José dos Campos para todo o Vale do Paraíba. Um abraço a você de Taubaté, Jacareí, Guaratinguetá, Arujá, Mogi das Cruzes, não é? Toda a região de São José dos Campos, todo o litoral norte. Olha, é muito bom estar com você. Sabe por quê, Simone? Oi. Rezou e tem passando a gatazestin. A vida é tudo de bom. E a vida é tudo de bom mesmo, Simone. Hoje nós estaremos respondendo muitas perguntas. A intenção do programa Vida Teológica é trazer até você teologia da melhor qualidade, teologia que possa edificar a sua vida, que possa fazer com que você cresça. Eu quero louvar a Deus pelo privilégio que nós temos de poder ensinar a palavra de Deus. Essa é a nossa intenção, mas ensinar a palavra, porque ninguém pode com a verdade a não ser pela própria verdade. Ninguém pode com a verdade a não ser pela própria verdade. A Bíblia Sagrada ensina que nós devemos crescer e conhecer, conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor, e que nós devemos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Nós estamos transmitindo agora também através do Facebook, Teológica Vida. A Grenda Silva já está aqui me dizendo a paz do Senhor, Grenda. Estamos transmitindo através do Facebook e pedindo a você, meu irmão, e pedindo a você, minha irmã, que possa nesse momento nos auxiliar, compartilhando, ligando para alguém, dizendo, olha, a vida está no ar com um programa de ensinamento bíblico, de ensinamento teológico. Você pode compartilhar agora o Facebook. Como que eu posso fazer, pastor? Marcando seus amigos, marcando as pessoas e também compartilhando, copiando o link e colando nas suas redes sociais o link da nossa transmissão agora, inclusive, como o Leandro está fazendo, glória, o Luiz Carlos Lopes, bom dia, graça e paz a todos os ouvintes do programa. Compartilhem, queremos chegar a pelo menos uns 40 compartilhamentos. Copie o link, coloca nas suas listas de transmissão do WhatsApp, através desse link do Facebook aí, copia e vamos trabalhar. Estou transmitindo também através do Instagram, através do meu perfil, porque eu estou em home office, né? O Instagram é @Roberto Cruvinel, Roberto Cruvinel. Mas quem quiser participar pelo WhatsApp, como é que faz, Simone? É no 12-99747-2010. Sabe que tem gente nos assistindo de São Luís do Maranhão, viu? Paulo Roberto, manda um abraço para lá, Simone. Então, um beijão e um abraço para o Paulo Roberto, para todo mundo do Maranhão, São Luís do Maranhão. São Luís do Maranhão. Todo mundo curtindo a vida lá, né? E, claro, ele com certeza está divulgando para a família inteira lá, para curtir também aqui o nosso programa na vida, né, pastor? Exatamente. Quem quiser ouvir a programação em qualquer momento, porque a vida traz música da melhor qualidade, ensinamento da melhor qualidade. Qual é o nosso site, Simone? É o vidafm.com.br, vidafm.com.br, onde você pode ouvir
em qualquer lugar do Brasil e também do mundo, né? Você pode curtir aqui a programação da Rádio Vida, curtindo lindos louvores e também aprendendo ainda mais da Palavra de Deus. Então, agora, quem quiser mandar uma mensagem de WhatsApp e fazer uma pergunta agora, como faz? É lá no 12 99747-2010, pode ser mensagem de voz, mensagem de texto, aí vai lá, tira as suas dúvidas, né? Faz a sua pergunta para você tirar ainda mais dúvidas da Palavra de Deus. Então, 12 99747-2010. Olha, falando que de áudio, já tem um áudio de um ouvinte, vamos começar com ele, Simone? Sim, tem um áudio de um ouvinte aqui, que é o Ezequiel Rodrigues, do Paraná, que faz uma pergunta. Vamos ouvir. Senhor, Simone, Pai do Senhor, Pastor Provinel. Em João capítulo 4, quando fala da mulher samaritana, me explica, alguns pensamentos falam que trazem a mulher como uma adúltera. Alguns pensamentos diz que o ato de noivado, de casamento dela, quando Jesus fala de marido, num momento figurativo, traz como as 4 regiões, as 4 cidades que estão em volta de Samaria. Essa área de casamento da mulher faz ela uma adúltera carnal ou uma adúltera espiritual? Olha, foi a pergunta, pastor Roberto Grunel. Então, vamos lá, vou responder agora. Na verdade, a Bíblia não diz que a mulher era uma mulher adúltera, tá? Jesus entra na região de Samaria, o Evangelho de João mostra isso, chega na cidade de Sicar, ele se assenta à beira do poço, onde chega uma mulher por volta do meio-dia, e esta mulher chega ali para tirar água. É certo que esta mulher, Simone, ela estava deslocada do convívio social das outras mulheres, porque o correto era tirar água pela manhã. Mas ela vai tirar água neste horário, onde o sol está mais forte, sozinha, e Jesus está esperando ela ali. Existe uma nota homilética maravilhosa ali. Jesus está esperando por você. Não importa quais são os seus pensamentos, as suas lutas, as suas adversidades, nem o buraco tão fundo que você esteja, Jesus está esperando. E Jesus se dirige a ela, e ali começa um diálogo. Veja, Jesus está disposto a conversar com as pessoas. E começa um diálogo com aquela mulher, e ele diz: mulher, dá-me de beber. A mulher diz: como pode você, sendo judeu, pedir a mim, mulher samaritana? Pedir a mim, mulher samaritana, por quê? Porque o povo samaritano era considerado um povo misturado. Havia animosidade entre os judeus e os samaritanos. Isso é visto também no livro de Atos, quando uma versão diz que houve uma discussão entre gregos e judeus. Na verdade, não eram gregos, eram judeus helenizados. Esses judeus helenizados, não é, de cultura helênica, havia um preconceito com relação a eles, como havia um preconceito com relação a essa mulher também. Agora, a Bíblia não diz que ela era adúltera, mas essa mulher ela foi repudiada, porque se ela fosse adúltera, ela deveria ter sido apedrejada. Agora, uma mulher com problemas sérios emocionais, já havia tido 5 maridos e repudiada todas as vezes. Qual foi a conclusão disso? Ela, em determinado momento, chutou o pau da barraca, falou: não quero mais saber, e agora foi viver com uma mulher que não era. Aliás, foi viver com um homem, essa mulher foi viver com uma pessoa que não era o marido dela. Jesus não entra em juízo de valores. Jesus oferece perdão e transformação. Segundo a Epístola de Paulo aos Coríntios, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Esse trecho da Bíblia mostra claramente o amor de Deus, o poder transformador de Deus, e Deus observa o futuro. Deus é um Deus de perspectiva. Não é muita gente que quer olhar o passado, mas Deus quer ver o seu futuro. E eu vejo maravilhosamente aí, Simone, que essa mulher deixa o cântaro, vai à sua aldeia, prega o evangelho, e a cidade toda vem aonde Jesus está. É maravilhoso isso ou não é? Com certeza. É sim, maravilhoso. Bom, respondido então o do nosso ouvinte, né?
Já acabei de responder essa pergunta. Tem mais uma pergunta aí, Simone? Tem sim. Que diz assim, a paz do Senhor Jesus, porque, gentileza, né? Gentileza, pastor Roberto Cruvinel, o senhor pode me explicar sobre o cair do homem e o levantar de Deus? É bíblico isso? Essa é uma pergunta do Eliel de Jacareí. Ele pede por gentileza para o pastor responder essa questão para ele. Que bom, né? Ver um ouvinte tão educado, por gentileza, e gentilmente eu vou responder aí. Irmãos, tem muita coisa que as pessoas dizem que está na Bíblia e não está. É muito interessante isso. Você quer ver? Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso não está escrito em lugar algum da Bíblia. Pastor, tem misericórdia, eu já li. Não, não leu. Pastor, mas eu li. Não, você não leu, não. Pastor, você está de brincadeira. Não, estou falando muito sério. Você não leu, porque isso não está escrito na palavra do Senhor. Pastor, o que é que está escrito então? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas? Versículo 31, que comeremos, que beberemos, que vestiremos. E aí será, mas pelo menos a expressão está certa, cair é do homem e levantar é de Deus. Essa expressão não está correta, irmãos. É a mesma coisa como cantar aquele corinho. Desemboca o vaso, Jesus, enche de azeite, enche de azeite. Não, quem tem que desembocar o vaso é o homem. A responsabilidade é do homem. Ezequiel 18,4, a alma do pai é minha, a alma do filho é minha, a alma que pecar, esta morrerá. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre se existe algo parecido com isso na Bíblia. Salmo 145, 14. Vou ler aqui. Salmo 145, versículo 14. O Senhor sustém os que vacilam e apruma todos os prostrados, não é? É o versículo mais parecido com essa questão. Veja aí, 1 de João 2,4, 1 de João, capítulo 2, versículo 4, que diz assim, 2,4, diz assim a palavra de Deus: aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não há verdade. Então, quer dizer, o cair é do homem e o levantar é de Deus. Não, a responsabilidade é pessoal, é de cada um. Veja ainda, 1 de João 3,9, 1 de João, capítulo 3, e o versículo 9, que diz assim, 3,9, diz aqui, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, essa não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Ô Simone, você já ouviu alguém falar a carne é fraca? Já. Como é que já ouvi falar. Como é que o pessoal fala? Como é que o pessoal? Ah, pastor, eu pequei, como é que é? Ah, pastor, pequei porque a carne é fraca, né? Eles falam bastante isso. Agora, se falar para mim, sabe o que eu respondo, Simone? O pecado não é vitamina, irmão. A carne é fraca, mas o pecado não é vitamina. Não é? Então, tem gente que quer arrumar as muletinhas. Olha o Salmo 37, 23 e 24. Salmo 37, 23 e 24. Salmo 37, 23 e 24. O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Esse texto está falando de alguém que tem fidelidade com Deus, e aí ele pode contar com a ajuda do Senhor, entendeu, Simone? Sim. Então, essa frase, cair do homem, né, e levantar é de Deus, então não é bíblico. Não está na Bíblia, não é? Não está. É mais um ditado popular, então. Justamente, é um ditado popular, Tá bom? Bom, vamos para a próxima aqui. Tem mais uma pergunta, mas antes disso eu quero louvar a Deus pela vida do
do pessoal que está na live agora. Olha, tem gente até dizendo que é locutora, viu, Simone, aqui? Olha aqui, o pessoal tá dizendo. Manda aí, como é que você fala? A vida é tudo de bom, Simone? Manda aí pro pessoal te ouvir. A vida é tudo de bom! E é tudo de bom mesmo, pessoal. A vida é tudo de bom. Ten passando a gataz estin. Aliás, rezou e ten passando a gataz estin. Rezou e ten passando a gataz estin. A vida é tudo de bom em grego bíblico. Fala aí, Simone. Rezou e ten passando a gataz estin. Muito bom, muito bem. A minha mulher ontem achou ruim que eu fiquei, quando você falou assim, eu respondi em inglês. Ela falou que eu tinha que responder em grego. Responder em grego. E eu tinha que falar tauta agatos. É muito bom, é muito bom. Vamos lá. A próxima pergunta, deixa eu ver, é essa daqui. Vamos ver, tem mais perguntas? Vamos lá. Tem mais perguntas aqui. Vamos lá. Cadê? Boa tarde, Rádio Vida. Em 2 Samuel 24, diz que Deus incitou Davi. Já em 1 Crônicas 21, diz que foi Satanás que incitou a Davi a levantar um censo. O que o senhor diz sobre isso, pastor? É o Donizete de Jacareí. Bom, eu digo que o que Lutero falou, Satanás, o diabo é o diabo de Deus. Não é? O diabo nada pode fazer se Deus não permitir. Essas aparentes contradições que aparecem na Bíblia, nós temos que entender no contexto geral. Na verdade, o adversário usado para incitar é o diabo de Deus. Então, quer dizer, tudo está debaixo do controle de Deus, tá bom? Respondido. Agora tem uma pergunta do Wanderson aqui. Você está vendo aqui, Simone? Do Wanderson, cadê o Wanderson? Isso. Vamos lá. Está lá embaixo? Isso. Wanderson. Tá aqui, ó. Tá o cursor aqui. Vamos lá. Responde. Vamos lá. Wanderson. Sim. Tá aqui. O Wanderson é de São José dos Campos. Boa tarde, pastor. Gostaria de saber se existe maldição hereditária. Maravilha. Bom, vamos lá. Gente, a maldição hereditária existe? Existe. Mas em que sentido ela existe? Ela existe para quem não tem comprometimento com Jesus, não é? A Bíblia diz em Romanos 6,23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Romanos 3,23, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Mas essa visão de maldição hereditária, que é ensinada aí na teologia da prosperidade, é herética. Isso é bruxaria, feitiçaria. Como assim, pastor? Ora, irmãos, você dizer, aliás, é um combo, né? Essa doutrina, na verdade, é um combo. Você dizer que você está pagando pelo pecado do teu pai, ou está sofrendo pelo pecado do teu pai, e que existe legalidade. Os expoentes da maldição hereditária, eles se baseiam em Êxodo 20, quando diz, e Deus visitará a maldição do pai dos filhos até a terceira, quarta geração. Esse texto não está falando que o diabo tem legalidade na vida de alguém, não é isso que está dizendo. E aí esse texto está falando de uma ação de Deus. O que os expoentes da maldição hereditária ensinam? Que você aceita Jesus, mas você tem que pedir perdão pelos teus pecados passados, e por conta disso, você tem que pedir perdão pelos pecados do teu pai, do teu avô, da árvore genealógica. Se o Senhor já nos libertou da maldição de Adão, quanto mais da maldição dos nossos pais, dos nossos avós. Isso é uma heresia, isso não tem o menor fundamento. Ezequiel, já citei, Ezequiel 18,4, a alma do pai é minha, a alma do filho é minha, a alma que pecar, esta morrerá. Não é? É a alma que pecar, esta morrerá. Segundo Coríntios 5,17, segundo aos Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. E aí tem um combo, Gerson está até falando aqui no Instagram, é um combo de heresia, e é verdade. Maldição hereditária, perdoar Deus, regressão, cura interior exacerbada. Tem algumas práticas de cura interior que é pura feitiçaria.
feitiçaria, é bruxaria. Pastor, como? Ora, você tem que ungir os pontos vitais. Inclusive tinha uma igreja em São Paulo, um cidadão em São Paulo, que ungia os pontos vitais das crianças, até a genitália. Isso pode dar até cadeia, gente. Não tem a ver com religião. Então, negócio de regressão, isso é hipnose, irmãos. A hipnose em si, por si, é uma ciência. Mas você usando isso, dizendo que é a questão de Deus, isso além de ser comportamento criminoso, não é? Criminoso, pode trazer muitos, mas muitos problemas para as pessoas que estão participando daquilo. Olha, são uma série, a Teologia da Prosperidade, quando chegou no Brasil, eu me lembro de uma série de expoentes deles, livros, não é? Trouxe numa bagagem coisas terríveis. Por exemplo, a cura interior, a batalha espiritual. Bom, vamos lá, a batalha espiritual. Eu peguei uma apostila de uma determinada missionária de fora do Brasil que invocou um demônio, entrevistou esse demônio, e o que aconteceu? Ela invocou o demônio, entrevistou o demônio e aprendeu a fazer batalha espiritual da boca do demônio. Vocês acham que isso tem fundamento? E o demônio dizia, onde tem uma cruz, ali tem um demônio. Olha, quantas igrejas que tem uma cruz vazia, irmãos. Heresia pura. Heresia, feitiçaria. Tem gente que fala mais de demônio do que de Jesus Cristo. Irmãos, ao nome de Jesus se dobra em todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. Muito complicado essa questão que as pessoas ensinam por aí sobre maldição hereditária, cura interior, batalha espiritual. É um combozinho de heresia, de muito veneno, que pode complicar a vida das pessoas. Tá, qual é o telefone, qual é o WhatsApp, Simone, para as pessoas participarem com a gente? Então, para você participar com a gente, fazer a sua pergunta, tirar as suas dúvidas, né, sobre questões bíblicas, é o 12 997 47 2010. 12 997 47 2010. Maravilha! Olha aqui, olha. Tem o Kleber de Itapecerica da Serra, diz aqui, o texto de Êxodo 20 fala sobre idolatria. Mas seria idolatria um clube de futebol fazer uma estátua em homenagem ao jogador que fez parte da história do clube? Em uma cidade, em homenagem a um artista, escritor ou político, mandar fazer uma estátua, isso é errado? É errado o evangélico ir ao Cristo Redentor e tirar foto ali? Não, irmão, isso não tem nada a ver. Aliás, na Idade Média, as pessoas pouco sabiam ler. E elas eram orientadas e doutrinadas por iconoclastia, por vitrais. Não é? Elas eram orientadas por iconoclastia e vitrais. E não vejo dificuldade nisso. Por outro lado, tem gente que idolatra tanque de roupa. Tem gente que idolatra o apóstolo fulano, o reverendo ciclano. O que tem de idolatria muitas vezes no meio da igreja? Ah, se fulano falar, tá certo, ele falou é lei. Não, irmão, lei é a palavra do Senhor, é a Bíblia Sagrada. Mas, Simone, vamos falar um pouco sobre teologia? Ouvir, aprender, entender e crescer, transformados pela palavra. Vida Teológica, sua hora de estudar. A vida voltou com Vida Teológica. Estamos de volta com Vida Teológica e você participando junto com a gente. Você que ainda não participou, fica à vontade. No 12 997 47 2010, para você tirar as suas dúvidas sobre questões bíblicas. Ou seja, nesta hora, você vai aprender ainda mais da palavra de Deus. Então, corre lá, 12 997 47 2010, né, pastor? É verdade, Simone, é isso mesmo, 12 997 47 2010. Deixa eu pedir a você, irmão que gosta de aprender, tem muita gente aqui no Instagram, o pastor Diego está dizendo teologia essencial sempre na pregação, pastor Paulo está dando a paz do Senhor, irmãos aqui, o irmão de São Bernardo do Campo, o Edi está perguntando qual o valor do curso teológico. É só mandar uma mensagem naquele número que eu falei, 12
aliás, 11 93355 6677, que eles vão te dar todas as informações. Mas olha, eu quero pedir a você que está assistindo as nossas lives, que compartilhe tanto aqui no Instagram, que está @Roberto Cruvinel. Aliás, convidar a você a me seguir no Instagram, @Roberto Cruvinel. E no Facebook estamos transmitindo pela Teológica Vida. Compartilha, gostaria de muitas pessoas aqui conosco nos ajudando a compartilhar. E se pedir a você que você, meu irmão, se inscreva no meu canal do Facebook. É Pastor Roberto Cruvinel. Eu praticamente todos os dias coloco um vídeo lá, não é? Um vídeo com ensinamentos, tá ok? É Pastor Roberto Cruvinel no Facebook. Simone, nós temos ouvinte aí, Simone? Sim, temos áudio de ouvinte que mandou pra gente aqui através do nosso WhatsApp. Vamos ouvir, é o Marcelo, lá de Pindamonhangaba. Bom dia, pastor. Primeiro, queria parabenizar pelo debate de hoje e sobre o assunto de hoje, algo que eu gostaria de saber. Quando falam sobre o lenço ungido, tudo que é feito à base financeira, eu discordo que não deve ser feito mesmo, isso é errado, porque receber-se graça dá de graça. Mas a pessoa usar do lenço ungido para uma campanha, baseado como usaram os lenços aventais de Paulo, é errado, porque não é usar o lenço como amuleto, mas como um despertar da fé. E aí, pastor? Então, vamos lá. Bom, primeiro, não existe nenhuma doutrina de lenço. Na verdade, Paulo não deu lenço para ninguém. Se você pegar o texto bíblico, você vai ver que, na verdade, as pessoas levavam os lenços de Paulo. Ah, então foi o demônio que curou as pessoas? Não, não é o demônio que curou as pessoas. De fato, na verdade, quando a fé suplanta o conhecimento, Deus honra a fé. Agora, não existe doutrina. Agora, essa mercantilização da palavra, isso é pernicioso, deletério. Isso é criminoso até. Charlatanismo, muitas vezes. Gente que vende, eu vou vender eu vou te dar água ungida, mas vou vender o saquinho. Está errado isso aí. Não tem fundamento bíblico. A palavra de Deus, inclusive, fala, não é? Que há pessoas que mercadejam a palavra de Deus. Então isso não tem fundamento. Paulo não deu lenço para ninguém. Negócio da sombra de Pedro, não existe uma orientação bíblica para que isso... Existem sinais singulares. Singularmente Deus pode operar? Singularmente sim, Deus pode, de forma singular, operar de alguma forma. Por exemplo, ele manda levantar, como aconteceu no Antigo Testamento, mandou levantar a serpente no deserto. Porém, essa serpente, quem olhasse para a serpente no deserto seria curado do veneno das serpentes, não é? Ali é um símbolo de Cristo. Essa serpente chamada Neustã depois teve que ser destruída porque se tornou objeto de idolatria. Então, não existe fundamento para esse tipo de coisa. Aí alguém diz assim, pastor, mas isso é ponto de contato de fé. Hebreus 11:1 diz que a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê. Daquilo que não se vê e a convicção daquilo que se espera. Então, não é ponto de contato de fé. Se precisar de ponto de contato de fé, já não é mais fé. Tá bom? Tem mais algum? Tem mais um áudio aqui, da Pamela, lá de Taubaté. Vamos ouvir. Boa tarde, paz do Senhor a todos. Aqui é a Pamela de Taubaté. Eu estou ouvindo aqui a Rádio Torreno entrevistar o demônio, misericórdia. Eu vejo também aí, não sei se o que vocês acham, né, de pastores que vão orar para expulsar o demônio e liga o celular e começa a filmar. Meu Deus do céu. Até um pastor foi mostrar para mim a filmagem, né, dele expulsando o demônio, o jeito que o demônio estava, e eu comecei a rir tanto, misericórdia. Eu falei, daqui a pouco eu vou querer expulsar o demônio de mim também. Mas eu ri porque eu achei errado, sabe, o pastor pegar o celular para filmar. Como é que ele vai filmar e expulsar o demônio? É coisa de doido. Antigamente tinha, né, na Bíblia, expulsar demônio, curas, libertações.
Mas não tinha celular para filmar, não, gente. Era tudo aos olhos de Deus, né? Mas eu fiquei assustada, sério, de ver o pastor filmando ele expulsando o demônio. E aí, pastor? Bem, o Pamela e irmãos, aliás, um abraço ao pessoal de Taubaté, tem lá o pastor. Em Taubaté nós temos o pastor Luiz, presidente da Assembleia de Deus de Taubaté. Meu abraço a todo o povo de Deus ali. Olha, o negócio é o seguinte, primeiro não é engraçado, porque Jesus veio para libertar as pessoas. Evangelho de João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Versículo 36, se o Filho do Homem te libertar, você é verdadeiramente livre. Então Jesus veio libertar. Agora, qual é a intenção de alguém subjugar? Quem é você? O que você está fazendo aí? Irmãos, um pastor que pergunta para uma pessoa endemoniada, para um demônio, o que ele veio fazer, precisa ler a Bíblia. Porque a Bíblia diz que o adversário, ele se opõe à obra de Deus, e ele é que vem para matar, roubar e destruir. Ele se opõe às coisas do Senhor, o adversário, o inimigo das nossas almas. Ele acha o quê? Que um demônio veio abençoar? Agora, gravar isso com que intenção? Eu tenho muita dificuldade com esse negócio de entrevistar demônio. Primeiro, expulsar demônio não é dom, é vida no altar, é vida consagrada. Segunda coisa, a pessoa endemoniada, aquilo é um sofrimento para a pessoa que está possessa de demônio. A pessoa que está endemoniada é um sofrimento para ela, aquela situação. Vai filmar para depois envergonhar essas pessoas na frente de seus familiares? Eu não concordo com isso não, tá bom? Não concordo com isso não. Vamos para a próxima? Vamos para a próxima. Diz assim, é o Paulo Vicente, lá de Caçapava, em São Paulo. A paz do Senhor, pastor Roberto Cruvinel. O que o senhor poderia me falar sobre Lilith? Dizem que ela foi a primeira mulher de Adão. Então, isso é uma teoria, vem de lenda judaica e não tem nada a ver com a Bíblia. Não é? Essa visão da criação pré-adâmica não tem fundamento nenhum na Bíblia. Você vai encontrar isso em lendas judaicas, só isso. Não tem mais nada do que isso, tá bom? Próxima. É só uma lenda só, né, pastor? Isso, uma lenda judaica, não tem nada mais do que isso, nada mais. Vamos lá, próxima. Beleza. A próxima é do Rodrigo, lá de São Paulo. Não falou bairro aqui, mas é de São Paulo. Ele diz assim, muitos teólogos defendem que Deus não criou o mal. Porém, a possibilidade do mal estava no livre-arbítrio. Então, o diabo habilitou o mal no mundo espiritual. Adão habitou sobre a terra. Isto posto, pois, que depois que Jesus vier, separar o joio do trigo e purificar a terra do mal, Deus acabará com o livre-arbítrio? Porque se não pode se correr o mesmo risco de todo o mal recomeçar? Bom, é extensa essa pergunta desse irmão, né? Extensa. Grande. Mas vamos lá, irmão Rodrigo de São Paulo. Bom, primeiro, Deus não é a origem do mal. Porém, não existe nada que fuja do controle de Deus. Existe a vontade diretiva e a vontade permissiva de Deus. A diretiva é aquela que ele faz, acabou, não tem conversa, não é? Não tem conversa. A permissiva é a que ele permite. Ora, Deus deu livre-arbítrio, é consenso entre os teólogos. Está me ouvindo, Simone? Eu tô. Isso. É consenso entre os teólogos tradicionais, os teólogos ortodoxos, que o mal foi gerado no coração de Satanás. Tá? Nem vou falar a palavra Lúcifer, porque a palavra Lúcifer ela é de origem latina, e Jesus foi chamado de Lúcifer no Novo Testamento, na Vulgata Latina, né? Então, não quero misturar. Então, Satanás, o adversário, não é? A palavra traduzida como Lúcifer no Antigo Testamento, na verdade, tem essa conotação de um luzente, não é? A estrela que brilha, tá?
Então o coração, a Bíblia diz, ensoberbeceu o coração. Para quem entende que Ezequiel 28 é uma profecia de dupla referência, porque tem alguns irmãos que não admitem esse tipo de interpretação da dupla referência. Ezequiel 28, Isaías 14, que fala da queda do adversário, né? Então isso nasceu no coração dele. Aí a pergunta do irmão é o seguinte: quando Jesus vier separar o joio do trigo e purificar a terra do mal, Deus acabará com o livre-arbítrio? É uma boa reflexão. Por quê? Você, no céu, não me dá a impressão da possibilidade de se pecar contra Deus. Ou seja, já está lá. Então não existe uma revelação clara sobre isso. Agora, por outro lado, existem teólogos que ensinam que Satanás pode se arrepender, sabia, Simone? Será? Não, é lógico que não. Porque lá em Apocalipse 19 já está vaticinado, já está escrito, não é, que ele será manietado e depois será lançado no lago de fogo, Apocalipse 20. Então, baseado nessa questão de livre-arbítrio, então Satanás poderá se arrepender? Lógico que não. Não existe fundamentação teológica para isso, mesmo porque a Bíblia já vaticina, já determina, já diz que isso não pode acontecer. Tá bom? Bom, tem uma pergunta. Tem uma resposta aqui. Vamos lá, vou continuar. Pode ler então, tem uma resposta aqui do Eliton. Mas a Bíblia diz que Paulo dava pedaços de suas vestes. Não, a Bíblia não diz. A Bíblia diz que as pessoas levavam, viu, Eliton, de Mogi das Cruzes? As pessoas levavam. Não diz que Paulo dava. Qual é o texto que está escrito que Paulo dava? Tá bom? Uma outra pergunta, vamos para frente. Tem mais. Qual é o telefone para perguntas, ô Simone? É o 12 99747 2010. É o nosso WhatsApp. Você pode fazer a sua pergunta tanto com mensagem de texto quanto com mensagem de voz. No 12 99747 2010. Ó, Simone, a última pergunta aí do texto, a última, onde eu coloquei o cursor. Vamos ler essa pergunta lá da Neide de Poá? Manda aí. Então, a Neide de Poá, ela diz assim, Gálatas 2:20 diz: estou crucificado com Cristo e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então temos que andar como ele andou, pensar como ele pensou e falar como ele falou. É isso? É, justamente. Agora, a pergunta se é fácil. É fácil? Lógico que não, né, Neide? Não é fácil. Por quê? Tem muita gente que diz que tem que tomar cuidado com o diabo, e tem mesmo. A Bíblia diz, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Mas o maior inimigo do homem não é o diabo, porque o diabo está do lado de fora. O maior inimigo do homem é aquele que está dentro. Se eu perguntasse para você, Simone, quantas Simones tem aí dentro? Quantas Simones tem dentro de você? Quantas Simones tem dentro de mim? É. Ah, não sei. Calma. Pode ter uma. Como é que é? Tem uma só. Não. E aquela... Não? Não. Pergunta quantos Robertos tem aqui dentro. Quantos Robertos tem aí? Um monte, Simone. Um Um monte. monte. Porque sabe aquelas situações, porque a Bíblia diz que Deus conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Toma cuidado com gente que é santo demais. Ah, a pessoa tem, não, ele é o ápice da santidade. E ele é tão santo, a quarta pessoa da Trindade, que começa a ver problema na vida de todo mundo. Entendeu? Na vida de todo mundo. Observa que esta pessoa geralmente está tentando prospectar nos outros os seus próprios problemas. Todo mundo tem uma série de pessoas dentro de si. Gálatas 5,17 diz que existe uma luta entre carne e sangue. Carne, a palavra carne aí é sarques, tendência carnal. Tendência carnal. Eu falo muito sobre a aplicação da palavra sarques naquele meu DVD Interpretação Bíblica, né? No final vou falar sobre ele. Então, o seu maior inimigo é você mesmo. Quantas vezes você, Simone, ou eu, você teve atitude
que você disse assim, graças a Deus que ninguém me viu desse jeito. Aconteceu contigo já ou não? Já. Já. Comigo também, Simone. Deus, você já pensou em apertar o pescocinho de alguém, Simone? Já. Fala a verdade. Quem fala... Já. Ah, senhora, você fala assim, ó, eu só não aperto o pescoço dessa pessoa porque Jesus está me segurando, né? Não é isso? Pois é. Então, Verdade. por quê? Porque nós somos seres humanos, amados irmãos. Então, o que acontece? A Bíblia diz que nós devemos, Romanos 12, que nós devemos santificar a nossa mente, entregar o corpo em sacrifício vivo. A Bíblia diz em Hebreus 12, 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Agora, o maior conflito não é do lado de fora, o maior conflito é do lado de dentro. Então nós devemos nos esforçar. Apóstolo Paulo, 1 Coríntios 9, 27, ele disse assim, eu esburro meu corpo, reduzo a servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado. Tá bom? Respondido. O Walter de Mauá disse, Deus criou o mal. Eu já respondi essa, Walter, agora há pouco. Respondi agora há pouco. Deus não criou o mal. Tá? Mas não tem nada que saísse do controle de Deus. Vamos lá. Tem uma pergunta da Alaide aí, né? Você está vendo aí, Simone? Faz essa pergunta aí. Então, a Alaide, de São José dos Campos, e ela diz assim, quando Caim matou Abel, ele foi mandado para longe e Deus colocou uma marca nele para que ninguém o matasse. Existia mais alguém na terra, além de Adão, Eva e os 2 filhos? Isso, ele foi mandado, ele foi para a terra de Nod, né? Existia assim, quando você lê o livro de Gênesis, você vai ver que tem formas de revelação ali. Uma revelação mais ampla, depois uma específica falando da criação do homem. Aí essa história de Abel e Caim, né? Abel e Caim, meu Deus do céu. De Abel e Caim. E aí vê que ele vai para a terra de Nod. Qual é a resposta para isso? A resposta está no capítulo 5, versículo 4. Que viveu Adão tantos anos e teve filhos e filhas. Então não é uma história linear, a história vai ser contada por blocos. Aí depois, teve filhos e filhas. Então, Caim encontrou pessoas da sua parentela, porque não se sabe quantos anos passou desse tempo todo. Tá bom? Vamos lá. Tem uma pergunta da Selma. A pergunta da Selma é lá de São José dos Campos. Tá. Oi. Antes de você ler a pergunta, deixa eu mandar aqui um abraço para a comunidade evangélica de Amador Bueno, em Itapevi. Mensagem, abraço mandado, tá bom? Já está mandado um abraço. Ponto, pode ler. Então, a Selma Regina, de São José dos Campos, ela diz assim, há 20 anos atrás, o meu marido fez um trabalho de macumba ao qual enterraram várias coisas na casa dele. Agora ele acha necessário desenterrar o que foi feito. Isso deve ser feito? Não necessariamente, vai te enterrar o que enterraram lá. Bom, primeiro, pode estar enterrado, colocar o nome de alguém na boca do sapo, o que for. 1 de João 5,18, quem é de Deus, o inimigo não lhe toca. Se você pudesse desfazer do máximo de coisas que são de uma velha vida, melhor. Mas, não sei, se dá esse trabalho todo há 20 anos atrás, será que existe alguma coisa ali ainda? Tá? O Anderson Henrique diz, pastor, teologia esfria. Pelo contrário, irmãos. Teologia te leva mais próximo de Deus. Ah, mas eu ouvi dizer que teologia esfria a pessoa. A letra mata. Quando a Bíblia está falando da letra mata lá em Coríntios, está falando do ministério da lei. Tá? E não da letra no sentido... Não da letra no sentido de estudar a palavra. Eu estudo teologia desde o começo da minha conversão, fui assíduo aluno de escola bíblica dominical, sou pentecostal, creio no poder de Deus, e quanto mais eu aprendo, mais eu tenho vontade de aprender. Mas, Simone, vamos falar de teologia? Vamos lá, vamos falar de teologia agora. Ouvir, aprender, entender e crescer. Transformados pela palavra. Vida Teológica. Sua hora de estudar. Vida Teológica. Com o pastor Roberto Cruvinel. Gente, quero louvar a Deus. Olha,
O Fidelis diz mestre Cruvinel. Santo só Jesus, mestre. Ele está me chamando de mestre porque o Fidelis, na verdade, se não me falha a memória, como aí tem aqui sempre nos acompanhando o mestre Chocolate, que é o capoeirista de Cristo mais antigo do mundo. Meu abraço. Ele que é presbítero da igreja presbiteriana lá em Santos. Também o pastor, o mestre Siriema, o irmão Geraldo, ali da cidade de Jacareí, um homem de Deus, crente. Meu abraço, de vez em quando eu vou lá. Eu já vi muita gente aceitar Jesus nesse trabalho evangelístico dos capoeiristas de Cristo. Então Deus abençoe. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Muito obrigado, você que tem nos acompanhado, eu quero te pedir, você que está no Dial, que você comece a divulgar. Divulgue para as pessoas. Olha, 11 horas tem o debate com o pastor Cláudio Apolinário. Hoje eu estive lá. Ao meio-dia o pastor Cruvinel está lá respondendo perguntas. Depois tem a representação à noite, às 10 da noite, do programa do debate. E em breve, às 11 da noite, a segunda edição do programa Vida Teológica, que o pastor Jamierson vem ensinando a palavra. Então vocês não podem perder. Agora, deixa eu te falar. Irmãos, você quer me convidar para pregar na sua igreja, dar uma palestra? Isso quando terminar essa questão do isolamento social, né, dessa quarentena, quando terminar isso, nós podemos atender você. Então anota meu WhatsApp, não é para perguntas, WhatsApp para convites, ou adquirir meu kit teológico, é 11 96766 5787. Vou repetir, 11 96766 5787. Deixa eu dizer para vocês, eu tenho um kit teológico, são 3 DVDs de escatologia, 3 DVDs de escatologia, dentro de um box, gravado com câmera de TV, veja, 3 DVDs, não é? E nesses DVDs eu falo sobre arrebatamento, falo sobre grande tribulação, falo sobre o que é harpate, parousia, milênio, dispensacionalismo, 70 semanas de Daniel. São 3 DVDs de escatologia. Também esse DVD triplo, a vida da igreja, aliás, o DVD Interpretação Bíblica, 3 horas e meia de estudo. E também o livro A Vida da Igreja. Olha, esse livro falando o que é a igreja, qual é a função da igreja. Quer adquirir? Manda uma mensagem para mim para 11 93355 6677. Uma mensagem de WhatsApp. 11 93355 6677. Me segue no Instagram, me segue nas redes sociais, Facebook, Instagram meu, @Roberto Cruvinel, @Roberto Cruvinel. Me segue, vai ser um prazer poder compartilhar com você. Estou sempre colocando meu YouTube, Pastor Roberto Cruvinel. Gente, chegou ao final, vou mandar mais uma vez meu WhatsApp, 11 96766 5787. Simone, chegou ao final? Chegou ao final. Você fica com música da boa aí, né, Simone? Fico com música da boa, muita música boa para você e a sua participação também. E amanhã tem mais programa Vida Teológica. É isso aí, porque a vida é tudo de bom. Um beijo, pessoal. Tchau.